nós falamos sobre comunidades tradicionais do Brasil. Eu vou falar sobre algumas que são as que mais existem, né, as maiores. Que são os índios, né, que a gente já sabe muito bem sobre os índios, que eles são os primeiros povos, né, que viveram aqui no Brasil. São os quilombolas, quem lembra? A gente já tá falando isso há muito tempão. Quilombolas são os escravos que não aceitavam mais a sua posição de trabalhar sem receber nada. E eles resolveram, aqueles escravos que fugiram, eles começaram a se juntar e formar comunidades que hoje são chamadas de comunidades quilombolas. Hoje não, já são chamadas há muito tempo assim. Tem os ribeirinhos, lembra? Os ribeirinhos são os povos que vivem na beira do rio, que vivem do rio, ou seja, eles vivem da pesca, né? E eles arrumam a vida deles para viver ali na beira do rio. O rio tem época de baixa, né? Que a água tá baixa, e o rio tem época de cheia. Então eles se organizam para viver bem, tanto na época que a água tá baixa, quanto na época que o rio tá cheio. E para isso eles possuem casas, né, específicas, especiais, diferenciadas das nossas, para viver nesse lugar, que são as palafitas, que são casas que são feitas em cima de estacas, e são as casas flutuantes. Tem também os caiçaras. Os caiçaras, eles vivem na beira do mar e vivem na costa do Brasil. E eles vivem também praticamente do mar. Trabalham com passeios turísticos, com balsas, vivem da comida do mar também, eles comem muito fruto do mar e vendem, né, também isso, do artesanato de coisas que vêm do mar. Os caiçaras são pessoas que vivem na beira do mar, no litoral, e os ribeirinhos que vivem na beira do rio. Nós também vimos algumas cidades e as suas riquezas, cidades que tiveram importância para a história do Brasil. Lá no livro tem várias cidades e mostra alguns monumentos, alguns locais que foram importantes para a história. A gente também estudou sobre os mapas, lembra disso? Nós falamos de como os mapas são feitos, falamos de pontos principais que todo mapa tem que ter. Lembra o título? Para você saber do que aquele mapa fala, pra você não ficar perdido. Tem que ter a legenda, porque você tem que entender, o mapa ele é pequeno diante da imensidão do espaço que ele representa. Então tem que ter a legenda. Ela pode ser numérica, pode ser com cores, mas tem que ter a legenda para você ler a legenda e entender o que está ali desenhado no mapa. Tem que ter a escala para você saber exatamente qual é o tamanho do local que está sendo representado ali naquele mapa. E tem que ter a orientação, que geralmente ela é marcada pela rosa dos ventos. Então, são esses 4 pontos que tem que ter um mapa, né? E nós falamos também, gente, de cidades planejadas. As cidades planejadas são aquelas cidades, né, que são pensadas antes de serem construídas. Tem um vídeo que eu botei aí pra vocês de algumas cidades planejadas. No comecinho do vídeo, você tem que ler algumas frases que falam sobre a cidade planejada, mas tem muitas imagens. Eu gostei desse vídeo por causa das imagens, são imagens bonitas. É bonito de se ver, assim, do alto, uma imagem planejada. Vê esse videozinho até o finalzinho para vocês verem, são muitas cidades bem interessantes. Vê aí que a gente já volta a se falar.
voltei. Viu lá? As cidades planejadas são lindas, né? Pois é, nessas cidades planejadas não existem muitos problemas que acontecem, né, em cidades que não foram planejadas como a nossa, por exemplo. Pega lá a sua ficha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá na página 107, eu vou fazer com vocês. 107, número 1, fala assim: o crescimento de uma cidade tem muito a contribuir com o desenvolvimento da economia de sua região e das outras que estão em sua volta. Porém, também existem muitos problemas que são reflexo de uma cidade, do crescimento de uma cidade. Comente 2 problemas gerados pelo crescimento das cidades. Esses problemas geralmente, tá, gente? Não é uma regra, não acontecem em cidades planejadas. Porque a cidade planejada, ela foi pensada, ela foi planejada para que não acontecesse exatamente esses problemas. Então, vamos lá. Problemas que existem nas cidades por conta do crescimento das cidades. Poluição, violência, muito barulho, moradias inadequadas, ou seja, gente que constrói suas moradias em locais onde pode acontecer desastres, né? Se você lembrar de alguma outra coisa, você pode escrever aí também. Aí na letra B, assinale os itens que são caracterizados como necessidades básicas para qualquer pessoa. Ou seja, o que a gente acredita que uma cidade tem que ter para que a gente viva bem. Ir a um restaurante uma vez por semana é bom, né? Mas não é algo primordial. A gente vive sem. Então, não. Segundo, água encanada e tratada? Sim, a gente precisa que a água chegue na nossa casa e limpa, né? Terceiro, ir à escola? Sim, muito importante. Depois, tomar sorvete em dias quentes? Também é muito bom, mas não é necessário. Depois, rede de esgoto? Com certeza. Se não há rede de esgoto, acontece a poluição e vem junto com a poluição muitas doenças. Então, rede de esgoto tem que ter. Energia elétrica? Também, né, gente? Imagina, viver sem energia elétrica. Há muitos anos atrás já viveram sem energia elétrica, mas graças a Deus hoje nós temos a energia. Depois, passear em shoppings center da sua cidade. Também é bom, mas não é primordial. Depois, atendimento médico? Tem que ter, né? E depois uma moradia digna também. Todo mundo merece ter uma moradia, né, decente para viver. Virando na página 108, tem uma imagem aí, olha. O que a gente vê nessa imagem, gente? A gente vê lá no fundo da imagem uma cidade normal, né, com prédios, casas. E aqui mais na parte da frente da imagem a gente vê uma comunidade, né? Casas que foram construídas no morro. Aí fala assim, pesquisa o significado de desigualdade social. O que é desigualdade social, gente? Desigualdade social é exatamente o que a gente vê aí. É onde algumas pessoas possuem mais condições de viver bem e outras pessoas não possuem. Isso é desigualdade social. É quando uns ganham muito e outros ganham pouco ou até nada. Você pode escrever essas respostas assim, com as suas palavras. Palavras que eu falei aqui, você elabora aí a sua resposta. B. Essa imagem que a gente está vendo aí, ela representa a desigualdade social? Sim, né, gente? Porque a gente vê num primeiro plano, né, moradias simples, num local que é proibido, porque se acontece alguma chuva, alguma coisa, acontece um deslizamento, que afinal de contas está no morro, então pode acontecer um desastre. É uma comunidade. E ao fundo da imagem a gente vê uma cidade onde pessoas possuem uma aquisição, uma vida melhor e conseguem ter suas casas, aluguel ou casa própria, ela consegue ter uma casa melhor. Então, nessa imagem tem desigualdade social. Letra C. Isso existe no bairro em que você mora? Pensa aí, pergunta para seu pai e para sua mãe. Discute aí com eles se isso acontece onde você mora. Letra D. Se você fosse um governante, que solução apresentaria à população para resolver a diferença social entre as pessoas? Essa resposta também é pessoal. Você pensa aí. Seja criativo. O que você faria para resolver esse grande problema? Aí a gente vai fazer só essa outra página aí, que é a 109. A 109 tem um texto que eu vou ler pra gente responder embaixo. Diz assim, ó: de volta à minha cidade.
a cidade? Quanto espaço? E por que tanta gente morando em barraco? As fábricas tão esperadas. E por que tanta gente desempregada? A rua se transformou em avenida, mas é tanto trânsito que ninguém acredita. No começo, pensamos que tudo ia ser melhor. E então, agora, me vejo na pior. Apesar dos pesares, gosto da cidade. Mas nesse momento, enquanto canto, volto para minha verdadeira cidade, o campo. Agora vamos responder sobre esse texto. É um poema, né, gente? Qual situação o poema retrata? O que vocês acham, gente? Esse poema retrata a vida de uma pessoa que provavelmente morava no campo, foi morar na cidade em busca de uma vida melhor, mas não tá tão satisfeita, né? Porque a cidade tem muito mais coisa que no campo, sim, mas tem seus problemas também, né? Ruas muito cheias, trânsito e todos os problemas que a gente já conhece, né? Que fala aí no texto também. B. Que problemas da cidade foram apresentados no texto? Olha aí, eu dando a resposta da letra B na letra A. E aí? Trânsito, né? Fala do desemprego também, né? Que fala por que tantas fábricas e tantas pessoas desempregadas. E fala também do crescimento desordenado, né? Da cidade. Cresceu demais e gera todos os problemas. O crescimento desordenado, descontrolado. C. O desenvolvimento do campo para a economia do país é tão importante quanto o da cidade? E aí, gente? Com certeza, né? Não é somente a cidade que contribui para o desenvolvimento da economia do país, porque a cidade precisa das coisas que vêm do campo. A cidade precisa da agricultura para vender, para comer. As pessoas da cidade precisam da pecuária. Então, uma apoia a outra. A cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade. As duas uma dá suporte à outra para que a economia do país cresça. Bolei a língua aqui, né? 2. Desembaralhe as letras e relembre como é chamada a cidade que teve desenvolvimento econômico acelerado e significativo. Se chama metrópole. Mesmo que a cidade cresça em virtude da necessidade do ser humano de ter melhor qualidade de vida, quais são as medidas para que esse crescimento não tenha um impacto muito forte no ambiente? E aí? A cidade ela pode crescer. O ser humano ele pode pegar coisas da natureza, mas isso tem que ser feito de forma consciente. A gente tem que usar a natureza, mexer na natureza, mas de forma consciente. Não pode haver o desmatamento. E sim o reflorestamento. Pegou, planta novamente. E número 4, né, um caça-palavras, mas a gente tem que preencher aí. Letra A. O governo deve se preocupar em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Gente, eu tenho que falar rápido, porque senão o vídeo fica muito grande, mas você vai dando pause. Letra B. Todas as pessoas têm direito a ter água encanada, rede de esgoto, energia elétrica, escolas, postos de saúde, coleta de lixo e etc. C. Todas as pessoas devem viver em um lugar bem cuidado. E D. As modificações feitas pelo ser humano não devem prejudicar o meio ambiente. E é isso, gente. Assim a gente acaba geografia. Beijo pra vocês e tô com saudade.